Saúdo a todos os nossos queridos telespectadores, você irmão, irmã, que Deus nos abençoe a todos, quando examinamos agora a santa e bendita palavra de Deus. Nós agradecemos a Deus e rogamos a Ele que nos dê a direção do seu Santo Espírito para juntos compreendermos a sua santa e bendita vontade, para que possamos vivê-la em nosso dia a dia. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus a respeito da vida eterna. Você tem vida eterna? Como você sabe que você tem vida eterna? Quando recebemos essa vida eterna? Quando fomos criados? Quando aceitamos a Jesus? Quando recebemos essa vida eterna? Como nós temos essa vida eterna? Nós vamos começar o nosso exame da palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 21. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja aqui que assim como a serpente foi levantada no deserto por ordem de Deus, dada a Moisés, e todo aquele que olhasse para a serpente não morria, então assim também importava que o Filho do homem fosse levantado, ou seja, que Jesus Cristo fosse crucificado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos que crer em Jesus para podermos ter a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu próprio Filho para que aquele que crê no Filho de Deus não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que Deus deu o seu Filho? Deu em sacrifício vivo, santo e agradável, porque era necessário o derramamento de sangue para que os nossos pecados fossem lavados. Somente há remissão de pecados com o derramamento de sangue. Então aqui, Cristo, como um cordeiro puro, foi morto em nosso lugar. E se você aceita a Jesus, você está aceitando o sacrifício de Cristo. E esse sacrifício te lava de todo o pecado. A partir desse momento que você teve os seus pecados lavados, que é pela representação do batismo que você recebe essa bênção. O batismo é a representação da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. A partir desse momento, você foi lavado e embranquecido no sangue do Cordeiro, de modo que agora você não pode pecar mais, porque Jesus morreu uma vez só. E nós não podemos batizar mais de uma vez. Isso está explícito na palavra de Deus, claramente registrado que Cristo morreu apenas uma vez. E ao homem também é dado morrer uma vez, tanto espiritualmente quanto materialmente. Depois disso vem o juízo. Então nós não podemos vituperar o sacrifício de Cristo batizando a pessoa novamente. Então você foi batizado, lavado, embranquecido, seus pecados foram perdoados. Você tem a promessa da vida eterna, mas precisamos perseverar até o fim. Vamos ver aqui ainda. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê, diz a palavra, versículo 18, não é condenado. Por quê? Porque aquele que crê, obedece. Aquele que crê, vive o Evangelho. Busca o conhecimento da palavra. Não chega num ponto só e para. Não, a nossa igreja já chegou até aqui e acabou. Não precisamos aprender mais nada. Isso é uma obra maligna, carnal, terrena. Nós temos que continuar buscando a perfeição. A palavra diz que nós temos que chegar à estatura de varão perfeito. A estatura de varão perfeito, quem é o varão perfeito? É Cristo. Nós temos que chegar à estatura da nossa santidade. Até onde chegou Cristo? A igreja precisa crescer em santificação e honra e conhecimento da palavra e vivência da palavra até a estatura de Cristo, até a forma de Cristo,
para que sejamos perfeitos e abençoados. Quando era menino, tratava das coisas de menino, agora que sou adulto, faço as coisas de adulto, diz o apóstolo Paulo. Assim também nós vamos a cada dia aperfeiçoando o nosso viver. Por isso eu acho estranho. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, nós trazemos a palavra aqui, mostramos a você que o batismo é em nome de Jesus, que a ceia é com pão asmo e mosto, e você examina a palavra e vê que isso está de acordo com a palavra, mas como a tua igreja faz diferente, você não obedece a Jesus. Como você diz que crê em Jesus? Está escrito, temos que obedecer. Então aqui está dizendo, quem crê não é condenado, mas quem não crê, se você está ouvindo e não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual é o nome do unigênito Filho de Deus? Jesus. E qual é o nome de Deus? Jesus, porque o Filho recebeu o nome do Pai. E qual é o nome do Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus, porque Deus é Espírito e Deus é Santo. Por que você não entende isso se está registrado na palavra de Deus? Existem dois Espíritos Santos, o Pai, que é Espírito Santo, e o Espírito Santo, que é Espírito Santo. Isso é uma confusão. Você crê em Jesus? Obedeça a Jesus que morreu por você, por mim e por todo o mundo. Ele quer que todos se salvem. Ele não vai salvar uma denominação. Eu vou salvar esses dessa igreja, daquela igreja. Ele não vai salvar denominações, ele vai salvar pessoas que realmente fazem a vontade dele. Então, aqui aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então você tem medo de seguir a Jesus porque você vai ter que deixar o teu pecado, vai ter que deixar a tua vida errada para trás? Então você está em trevas. Se você não tem vergonha e nem medo de que as pessoas vejam e saibam da tua vida, você vem para Jesus, porque Jesus é a luz que veio ao mundo. Veja em João capítulo 6, versículos 44 até o 47, a palavra nos diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, se você quer ir a Jesus, você quer ter a vida eterna, você peça a Deus, Pai Santo, me dirija aos braços do teu amado Filho, para que eu possa ter a vida eterna e a salvação no nome dele, seguindo a verdade dele, a lei dele, porque ele disse, a lei mudou porque mudou o sacerdócio, e nós vamos, segundo a vontade de Deus, seguir em caminho desta vida eterna, prometida por ele. Eu o ressuscitarei no último dia. Se vier a mim, eu o ressuscitarei no último dia. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Vamos ver aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 22 ao 24, diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva estavam lá no paraíso. Haviam desobedecido a Deus, que havia somente um mandamento para Adão e Eva. Pode fazer o que vocês quiserem, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Um único mandamento, e ainda eles desobedeceram. E tem gente que quer seguir o Velho Testamento, tem 613 mandamentos. Jesus nos deu 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não precisa mais nada, você não precisa fazer nada para ser salvo. Jesus já pagou o preço. O Senhor Jesus não precisa de ajuda para te salvar. Você não precisa ajudar a Jesus para ser salvo. Você somente obedeça a Jesus
Sirva Jesus de coração, faça a vontade dele e ele te ressuscitará no último dia e te dará a vida eterna. Lá, Adão e Eva não puderam chegar até a árvore da vida que estava no meio do jardim. Essa árvore da vida é Cristo. Nós sabemos hoje que a árvore da vida, existe vida somente em Jesus Cristo. Mas Deus está abrindo agora a porta da salvação para você. Ele diz assim: largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Mas você, querido irmão, você, querida irmã, telespectador, telespectadora, está sendo chamado para entrar pela porta estreita, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Então você está num caminho estreito, num caminho no qual você não pode deixar de prestar atenção por onde está seguindo, para que não venha se desviar deste caminho, porque o caminho é estreito. São poucos os que acham esse caminho. Como o Senhor Jesus disse: se o Pai não trouxer a mim, ninguém chega até a mim. Então você se humilhe, peça a Deus misericórdia e Ele te abençoará. Jesus está mostrando para você: este é o caminho da árvore da vida que Adão e Eva não puderam chegar. E através do meu filho, Deus está dizendo a você: através do meu filho, do sacrifício de meu filho, eu abri esta porta de salvação. E você pode trilhar e comer da árvore da vida, como está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia! Querido irmão, querida irmã, temos desejo ardente de trilhar este caminho estreito, de trilhar este caminho santo, aberto por Cristo. E Ele está à nossa frente. E nós estamos nos aproximando da árvore da vida. Estamos nos aproximando da vida eterna. Temos nos alimentado até agora do corpo de Cristo, de uma forma subliminar, de uma forma abençoada, de uma forma representativa. Mas então estaremos face a face. Então estaremos participando, porque a palavra diz que grande é o mistério de que são dois uma só carne. Não diz do homem, mas de Cristo com a igreja. Então nós somos uma só carne com Cristo. Veja você que maravilha que é esta promessa, que maravilhosa. Então, querido irmão, querida irmã, siga este caminho. Encontre em Jesus, não em denominações, em placas, em pastores. Encontre em Jesus a salvação da tua vida. A vida eterna. Somente Ele pode te dar. Coisas que os nossos pais do passado, Adão e Eva, não chegaram a receber. Mas existe esta promessa, que todo aquele que crer e for a Jesus, Ele ressuscitará no último dia. Por isso precisamos viver com fé, amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Pare de julgar o teu irmão, pare de dizer que vão para a condenação, porque a vontade de Jesus não é essa, é que todos se salvem. Então oremos para que todos possam ter em Jesus a salvação e a compreensão da sua santa e bendita palavra. Que Deus nos abençoe, o Espírito Santo fale mais alto em cada vida, em cada coração, e que possamos ter sinceridade em nosso viver. Viver segundo a fé que o Senhor nos tem dado. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.